Aprovada na CCJ, a reforma da Previdência passa agora a análise na comissão especial. Veja quais são os próximos passos. Mais um ex-presidente do BNDES depõe à CPI que investiga os negócios do banco. E deputados discutem o uso de tecnologias que envolvem inteligência artificial. Por 48 votos a favor e 18 contra, a admissibilidade da reforma da Previdência foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Mas este é apenas o primeiro passo na análise das mudanças. Veja na reportagem de Tiago Ramos quais as novas etapas que vêm aí. Esta presidência decide criar comissão especial. A comissão especial que vai debater a reforma da Previdência está criada. O próximo passo é a instalação, mas na prática isso ainda depende da indicação de quem vai fazer parte dessa comissão. Isso é feito pelos líderes dos partidos. A comissão vai ser composta por 49 deputados. O partido com maior número de integrantes é o PSL, com 5 deputados. O segundo maior é o PT, com 4 deputados. 8 partidos vão ter cada um 3 integrantes. É o caso do PP, PR, PSD, MDB, PRB, PSDB, Democratas e PSB. O PDT vai ter 2 deputados. 14 partidos vão ter cada um integrante. Essa divisão aí é feita com base na proporção dos partidos no conjunto aqui da Câmara. Essa divisão aí é importante para que a gente consiga entender o equilíbrio de forças dentro da comissão especial. Para além dessa divisão, há 2 cargos fundamentais nesse processo. Um deles é o de presidente. Cabe ao presidente organizar os trabalhos. A velocidade do processo depende muito dessa pessoa. O segundo cargo fundamental é o de relator. O relator é quem faz a conclusão final dos trabalhos da comissão. Toda e qualquer sugestão de mudança passa pela caneta e pela habilidade política de negociação desse deputado. O entra e sai na casa do presidente Rodrigo Maia é justamente para definir quem vai ocupar esses 2 cargos. Há candidatos. A gente se coloca à disposição para a missão que couber a nós do Partido Novo, a um de nós como relator da reforma da Previdência ou contribuir para a relatoria. Eu acho que o nosso papel é construir pontes, é conversar, é estabelecer diálogo, é não deixar esse negócio cair em extremismos. A oposição desconfia da capacidade do governo de articular a aprovação. As chances do projeto ser aprovado conforme foi enviado são muito pequenas, né? O governo não tem voto, não tem uma base parlamentar e depende fundamentalmente do Centrão. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, também vem cobrando uma participação mais ativa do governo na negociação da reforma. Seria ingenuidade da nossa parte imaginar que nós não vamos precisar entrarmos num processo de negociação que é próprio da democracia. É evidente que haverá uma melhora nesse processo de articulação política. A cobrança que o presidente Rodrigo Maia faz é pertinente, tá? É necessário que o governo se empenhe mais e é o que o governo está fazendo. Eu percebo que a cada dia o governo está se organizando melhor, está comunicando, está dialogando e eu acredito que nós teremos um trabalho, vamos dizer, mais célere na comissão especial. Nesta quarta, a reforma continuou sendo discutida em outros espaços da Câmara. A Comissão de Finanças e Tributação discutiu aspectos técnicos. Os deputados da Comissão de Finanças e Tributação receberam o secretário adjunto de Previdência. Ouviram dele que o entendimento do governo foi liberar os dados que embasaram a proposta de reforma apenas depois da aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça. A partir do momento que nós tivemos ontem a conclusão da discussão de admissibilidade da proposta do ponto de vista jurídico pela CCJ e que agora vamos iniciar efetivamente a discussão de mérito, essas informações serão disponibilizadas para a Câmara dos Deputados e, à medida que forem sendo disponibilizadas para os deputados, serão abertas à população em geral para que todos tenham conhecimento com total transparência. O secretário disse que os requerimentos de informação feitos pelos parlamentares vão começar a ser respondidos. Deputados criticaram a posição do governo. Sobre o representante do governo, eu estava me lembrando agora de um rock muito antigo, né? Eu faço força para entender o que eles dizem,
mas eles não dizem nada, porque na verdade o secretário adjunto executivo da Secretaria da Previdência não disse nada. Ele usou o tempo dele, acredito que foi o tempo mais longo da vida dele, porque não acabava, para não dizer coisa nenhuma. E, concretamente, havia um compromisso do Executivo de nos remeter, antes da sessão de hoje, da reunião de hoje, todos os dados que nós pedimos. A comissão passou a debater cálculos sobre os efeitos da reforma apresentados por especialistas. O relatório que foi apresentado na semana passada e nós trouxemos hoje aqui, é possível observar os impactos para cada uma das categorias: aposentadorias por idade, tempo de contribuição, invalidez, pensões por morte. Então, isso já é uma contribuição nessa direção de tentar mensurar o impacto para cada categoria. Isso é o mais relevante. O presidente da comissão considerou o debate uma preparação para a audiência pública com o ministro da Economia, prevista para maio. Se nós estamos falando de uma reforma da Previdência, onde o governo pretende economizar, deixar de gastar ou arrecadar, chegando numa ordem de R$1 trilhão em 10 anos, como é que ele vai arrecadar isso? Como é que ele vai deixar de gastar isso? Para onde vão esse dinheiro todo? Nós queremos saber. Com a informação adequada, precisa, é possível elevar o nível do debate, mostrar e dimensionar os impactos de cada medida que se tira ou que se mantém na reforma, quais os impactos futuros para a população. Esta semana, a CPI do BNDES está ouvindo ex-presidentes do banco. Veja como foi o depoimento de Paulo Rabelo de Castro. Paulo Rabelo de Castro é filiado ao PSC e presidiu o BNDES entre 2016 e 2017, tendo sido nomeado pelo ex-presidente Michel Temer. Ele foi ouvido pela CPI do BNDES nesta terça-feira. O executivo afirmou que para a aprovação de um empréstimo são ouvidas várias instâncias do banco, todas com poder de veto. Por isso, na opinião dele, é improvável que algum político tenha influenciado nos empréstimos feitos aos países sul-americanos e africanos durante o governo do PT. Rabelo de Castro afirmou ainda que todos os empréstimos internacionais já foram investigados por outras 2 CPIs, pelo Tribunal de Contas da União e por instituições de controle. Eu, de fato, devo ter frustrado alguns parlamentares por não ter tido a oportunidade de trazer eu mesmo aqui uma ficha corrida manchada de nenhum funcionário. Frustrantemente para os senhores parlamentares, não tive eu mesmo acesso a nenhuma denúncia interna, a algo que merecesse ser apontado, nem aqui, nem antes. Deputados da oposição acusam a CPI de tentar desmontar o BNDES para fortalecer bancos privados. Aquilo que está ocorrendo é um desmonte, de fato, do BNDES e de um projeto nacional. Ele, inclusive, cita em um determinado momento que, enquanto o governo dos Estados Unidos está criando o seu banco de infraestrutura, o Brasil está fazendo o contrário, que é desmanchando, ou tentando desmanchar o seu banco de fomento. É isso que a gente não pode permitir que aconteça ou em que se transforme a CPI. O relator elogiou o depoimento do ex-presidente do BNDES. A CPI é um somatório de oitivas. Hoje a gente teve uma oitiva importante aqui do ex-presidente Paulo Rabelo e eu saio satisfeito, sim. Ouvi dele algumas frases muito interessantes. Ele é de um período mais recente. Portanto, não é o ex-presidente que estava sentado na cadeira onde ocorreram as denúncias mais graves, mas foi muito importante. Aqui no plenário da Câmara foi votada a proposta que ficou conhecida como autonomia dos partidos políticos, porque muda vários trechos da lei dos partidos políticos, tentando pôr fim em disputas entre as legendas e a justiça eleitoral. É a segunda vez este mês que os deputados analisam aqui esse projeto. Agora era para aprovar ou não mudanças que os senadores haviam feito no texto. Eram 5, só uma ficou.
a que diz que os partidos só precisam apresentar um requerimento para a Receita Federal para reativar o CNPJ de um comitê ou diretório que havia sido cancelado por falta de prestação de contas. Isso porque, por essa proposta, órgãos que não movimentaram dinheiro não precisam mais prestar contas e não podem mais ser punidos por isso, o que pode permitir a reabertura de 35 mil comitês fechados pela Justiça Eleitoral sem precisar pagar multa. O texto também livra de punição os partidos que não gastaram o mínimo de 5% do que recebem de dinheiro público do fundo partidário com ações para incentivar a participação feminina na política. Mas isso só se usaram esse dinheiro para bancar candidaturas femininas nas últimas eleições ou guardaram a verba numa conta específica. Agora, esse projeto, que teve toda a tramitação aqui no Congresso em 1 mês e meio, vai para a sanção presidencial. O plenário também aprovou a medida provisória 859, que traz regras para empréstimos com dinheiro do FGTS para hospitais sem fins lucrativos, como as Santas Casas, que atendem cerca de metade dos pacientes do Sistema Único de Saúde, mas que têm uma dívida de mais de 20 bilhões de reais. Comissão de Desenvolvimento Urbano discute andamento do programa Minha Casa Minha Vida. A união dos Ministérios da Integração Nacional com o das cidades criou uma superpasta, o Ministério do Desenvolvimento Regional. O MDR ficou responsável pelo programa Água para Todos, a Política Nacional de Irrigação e a gestão dos fundos constitucionais, além do programa Minha Casa Minha Vida, que foi o assunto que motivou o convite ao ministro. O ministro está em situação muito difícil, muitos restos a pagar a serem quitados, muitas obras contratadas sem recursos orçamentários. Parte dos recursos para o programa Minha Casa Minha Vida foi cortada no orçamento do Ministério para este ano. O programa Minha Casa Minha Vida, que já teve no orçamento, chegou a ter mais de 20 bilhões de reais em determinado ano, hoje chega a 4 bilhões. Ele anunciou que só tem recursos para honrar despesas até o mês de junho. A partir de julho, paralisará todas as obras se não houver novo aporte de recurso financeiro, de forma que nós ficamos muito preocupados. Com a parceria do ministro Onix, Casa Civil, uma articulação, conseguimos um aporte de 800 milhões para abril, maio e junho de financeiro, justamente para poder pagar as dívidas e regularizar o programa. Atualmente, há 340 mil unidades habitacionais em construção pelo Programa de Habitação Popular. 50 mil obras estão paradas e a dívida do Minha Casa Minha Vida chega a 500 milhões de reais. Só para se ter uma ideia, as obras do programa representaram 71% de tudo que foi construído no mercado imobiliário brasileiro em 2018. Para o ministro Gustavo Canuto, a solução do problema orçamentário do programa Minha Casa Minha Vida já está em tramitação aqui na Câmara. A partir de julho, vai depender muito dessa casa. Como os senhores sabem, a reforma da Previdência está em votação, a necessidade desse ajuste e essa expectativa de melhora das contas públicas vai permitir uma folga fiscal, uma folga financeira, para permitir que o programa, a partir de julho, também rode com regularidade. A Comissão de Ciência e Tecnologia recebeu especialistas para debater os impactos sociais do uso da inteligência artificial no Brasil. A inteligência artificial tem inúmeras possibilidades de uso. Significa que as máquinas aprendem por meio de algoritmos ao interagir com os usuários das plataformas digitais. Os dados coletados são analisados, tratados e aplicados em diversas áreas, desde o reconhecimento facial em questões de segurança pública até, por exemplo, quando uma rede social oferece a você um produto específico. A adoção das tecnologias na sociedade ela tem sido cada vez mais rápida. E considerando isso e o advento da inteligência artificial, a gente percebe várias aplicações que podem resolver questões de segurança pública, diagnósticos mais rápidos e precisos do ponto de vista de saúde, monitoramento das cidades. Só que, ao mesmo tempo, tem toda uma análise que precisa ser realizada sobre até onde é o limite do uso das tecnologias. Óbvio que você tem que tomar o cuidado para evitar que
princípios éticos naturais da nossa sociedade não sejam violados. Mas, ao mesmo tempo, esses princípios éticos, quando a gente pensa numa regulamentação, eles não podem impedir a inovação de acontecer. Especialistas concordaram que é preciso incentivar o empreendedorismo dentro das universidades. Nós temos que criar, digamos assim, uma cultura de empreendedorismo nas universidades brasileiras. Nós não podemos, digamos assim, formar jovens que vá para o mercado de trabalho buscar um emprego, porque o emprego está acabando. E, nesse sentido, eu tenho que criar empresas, criar pessoas empreendedoras que vão gerar oportunidade de trabalho e renda para aqueles que hoje estão desempregados. Então, esta é a oportunidade que o Brasil tem e o que é mais importante, o Brasil tem, digamos assim, pessoas extremamente criativas, pessoas extremamente empreendedoras, mas trabalhar com empreendedorismo de oportunidade. Nós temos uma oportunidade e nós temos que aproveitá-la com a transformação digital. Eu acho que aí é que está a saída para o Brasil. Para o deputado Alex Santana, autor do requerimento para essa audiência pública, é preciso aumentar os investimentos em pesquisa na área de inteligência artificial. Nós, como gestores e quem faz as leis, que somos nós os deputados, precisamos ter um olhar mais voltado a fazer esse tipo de investimento, trazer essa discussão para dentro da nossa realidade, para que a gente possa viabilizar condições de investimento em tecnologia e em ciência. Esta edição termina aqui. Para mais informações ou para rever nossas reportagens, acesse www.câmara.leg.br. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá!